galera, como é que vai? Nossa super revisão, 8º ano. Estamos prontos? Vocês querem? Não perda de tempo. Estamos estudando a América Latina, a América do Norte e fatores industriais desse continente grande, o segundo maior continente que existe. Vamos lá. Fatores locacionais. O que são isso? São fatores que são primordiais para montar uma indústria, uma empresa, seja lá um negócio, alguma coisa assim que você possa vender, um comércio. São eles: proximidade das fontes de matéria-prima. Segundo, energia. Terceiro, transporte. E quarto, um mercado consumidor. Tem que ter quem, deve ter quem comercialize, consuma esses produtos. É claro. Energia tem a ver com como você vai gastar, como é que você vai construir isso aqui. O que é energia elétrica, energia solar, um meio de pessoas para trabalhar. Transportes, é importante que você tenha também uma logística de transporte, como é que você vai comprar e você vai transportar esse tipo de trabalho. E matéria-prima próxima, você tem que ter uma proximidade com a fonte de matéria-prima. Por exemplo, eu quero produzir sal, aí eu moro em Guaramiranga, né? Como é que eu vou fazer? Vou transportar água do mar em caminhão, pipa. Olha o gasto de energia, olha o transtorno, olha o problema. Então, tem que ter proximidades com as fontes de matéria-prima. Existem 3 tipos de modalidades de empresas aqui no mundo, né? Vamos lá. Primeiro, as empresas nacionais, são empresas sediadas dentro do próprio país. Por exemplo, Petrobras é uma empresa nacional. As multinacionais, que são empresas que têm uma sede em um país e ela tem filiais em outros países. Exemplo, McDonald's, Starbucks, né? São exemplos de multinacionais. E temos as empresas transnacionais. Essas aqui são as bichonas, hein? Todas elas querem se tornar uma transnacional. Que são aquelas empresas que elas têm não só um poder dentro do território que elas têm a base, a sede, mas elas têm filiais em qualquer parte do mundo e em qualquer lugar do mundo elas resolvem os problemas da filial como se ela fosse uma empresa base também, uma empresa sede também. Elas têm esse poder, né? E elas conseguem, o poder delas é tão grande que elas conseguem modificar, elas controlam as exportações em detrimento das importações. Elas fazem com que os países exportem mais durante o ano para poder arrecadar mais. Quando você exporta muito, você tem um superávit. Quando você importa muito produto, você tem um déficit. No caso dessas transnacionais, elas trabalham com as exportações em grande escala. Ah, agora eu entendi! Indústria 4.0. Essa indústria 4.0, ela se refere à 4ª Revolução Industrial. Sim, nós tivemos 3 revoluções industriais, estamos participando da 4ª Revolução. Igualmente, na primeira, na segunda, na terceira, ninguém pensou, ninguém refletiu sobre o que aconteceu. Exatamente agora na 4ª, nós não estamos pensando. Algumas pessoas estão pensando nisso aí. Nós vivemos a 4ª Revolução Industrial, ou seja, a indústria 4.0. Só fez mudar o nome, né? O que é que ela representa? A presença de uma rede industrial articulada, um sistema cibernético onde eles têm uma comunicação entre si, máquinas fazendo máquinas e sem a presença do ser humano. Espera um instante. Deixa ver se eu entendi bem. A Amazon, né, ela está nesse processo de transformar tudo dela em inteligência artificial e o maquinário todo automatizado, tudo máquinas trabalhando com máquinas, e tanto quando você pede alguma coisa na Amazon, assim, esse e-mail não retorne, porque não é uma pessoa, é uma máquina que enviou para você. Então, o sonho de todo dono de empresa é ter um setor industrial dessa forma, porque como vocês sabem, né, o ser humano é um problema. O ser humano, ele bebe água, ele fica doente, ele pede salário, ele faz greve, ele processa a empresa. Nenhum dono de empresa quer uma coisa dessa. Então, a indústria 4.0, tudo máquinas, né? Então, só fazer a manutenção para resolver a coisa. A partir de 1970, com o avanço da tecnologia, quando eu falo que 1970 é o avanço da tecnologia, as pessoas pensam assim: poxa, professor, 1970, eu pensei que tudo em 1970 era em preto e branco. Em 1970, com o avanço da tecnologia, robótica, telecomunicações e informática, todas
essa tecnologia ela só foi possível graças à revolução técnico-científico-informacional, né? O que foi isso? Foi um momento da nossa história da década de 70 que a indústria se uniu com as universidades. A universidade passou conhecimento para dentro da indústria, a indústria passou dinheiro para dentro da universidade e houve assim uma junção. Depois a informática chegou e tudo se tornou informatizado. Alguns sistemas hoje funcionam tão com a internet e tudo que se elas derem algum problema na internet, tudo para, todo o sistema para. Então todo mundo, todos esses dois, tanto a universidade como a indústria, tudo está vinculado dependendo da tecnologia da internet. Não, nada a ver, irmão. Uma determinada empresa decide produzir um tênis, por exemplo. Não é isso que você está pensando. Então, o que é que ela faz? O estofado desse tênis, ele faz, por exemplo, na Colômbia. O solado, ele faz no México. A parte da logo e detalhes faz no Brasil, fragmentando toda a produção de um produto ou de uma grande produção em 3 países ou mais diferentes. Como se chama isso aí? Se chama regime flexível da produção. Regime flexível porque está flexibilizando, né, da produção, porque existe uma grande produção envolvida nisso aí. Então, galera, o nome disso é regime flexível da produção. Quando você pega uma determinada produção e em vez de fazer tudo no próprio país, ele fragmenta toda a produção em vários países do mundo. Em que país essa empresa pagou imposto, né? A grande pergunta é essa. Tomando conhecimento agora disso aí, né? Em qual país ela deixou algum benefício para a população por causa dessa grande produção? E eles receberam mais de 100% de todo o lucro dessa produção desse tênis ou desse produto que é feito desse jeito. Hoje em dia, galera, existem poucas empresas no mundo que fazem esse tipo de coisa. Inclusive, é o sonho de toda empresa se tornar uma empresa que consiga fazer esse tipo de trabalho. Nos últimos anos, temos visto uma grande relação boa entre o Brasil e a China. Existe uma relação muito boa entre esses países, apesar de participarem do BRICS, né? Estamos juntos, mas a China ela tem investido muito aqui no Brasil. Recentemente ela tem comprado 21 empresas brasileiras, tem investido 21 bilhões de dólares também aqui no Brasil, tem investido também até aqui no Nordeste também. A Companhia Paulista de Força e Luz de São Paulo é a empresa que coloca a energia para São Paulo, ou seja, a China é dona da empresa que fornece energia elétrica para o maior estado, maior cidade, São Paulo, do Brasil, maior centro populacional. Então, devemos ter cuidado. Eu estava pensando em aprender inglês, mas acho que agora eu vou aprender mandarim porque é mais interessante. A China vai dominar o mundo. Onde é que deu certo o comunismo? Reforçando a questão das exportações e importações, temos que lembrar, exportar significa você vender um produto, fazer um comércio com um produto de um país para outro, não de uma cidade para outra, de um estado para outro, sempre é de um país para outro. E importar significa você trazer produtos de outro país para dentro do próprio país. O que é mais interessante? Exportar ou importar? O mais interessante é exportar. Então, o nome desse sistema se chama balança comercial. Essa balança comercial pode ser favorável, quando você exporta muito, e ela pode ser déficit, ou então deficitária, quando você importa muitos produtos, inclusive até produtos que necessitam, como comida e outras coisas que você deveria produzir no próprio país, você está importando para dentro do seu país. Então isso é uma característica de país subdesenvolvido, um país pobre, mas está passando por algum problema político ou econômico. Então é mais interessante você exportar. Existem vários tipos de desenvolvimentos. Países desenvolvidos são aqueles países que eles têm um alto poder de compra, eles têm grandes empresas, o salário mínimo é bem alto e os impostos eles são mais bem reinvestidos. Não significa que esses países vão dominar o mundo, não significa isso. Países de economia diversificada, que é um tipo de país subdesenvolvido, eles, por isso que não estou dizendo diversificada, eles são países que eles produzem coisas muito agrícolas, mas também eles escavam estanho, escavam manganês, escavam chumbo, ferro, é diversificado, diversifica a produção deles. Países emergentes são aqueles países que eles não são desenvolvidos, nem também eles são subdesenvolvidos. Eles são mais ou menos entre desenvolvidos e subdesenvolvidos, eles não são tão pobres, também não são tão ricos como os Estados Unidos e o Canadá. Eles são mais ou menos, né? E temos aqui na América do Sul 3, né? Brasil, Argentina,
e Chile, né? Temos esses 3 aqui emergentes. Nos Estados Unidos eles têm uma diversificação muito grande da produção deles, né? Em cada parte do país eles destinam um tipo de produção para poder se desenvolver. Eles chamam de manufacturing belt, né? Fabricação, cinturão de fabricação, cinturão de produtos, cinturão de fábricas, coisa assim, né? A cidade de Nova York é um dos maiores conglomerados. Conglomerados significa que eles têm uma grande quantidade de bancos, financiadoras, empresas que trabalham no mesmo ramo. Aí se chama conglomerado. Lá é a festa, né? A coisa assim, eles têm muito disso aí. Houston, no Texas, né? É lá onde está localizado a NASA, né? Quem trabalha na NASA é o quê? Os Estados Unidos, eles são os maiores produtores de milho do mundo. Eu pensava que eles plantavam milho porque eles gostavam muito de cuscuz, mas não, eles plantam milho para fazer biocombustível. É por isso que quando você vê nos filmes e nos seriados, a grande plantação de milho, que assim, como só cuscuz, não, eles plantam milho para poder vender esse milho para o governo ou para algumas empresas e eles transformarem em biocombustível. Semelhante ao que a gente faz com a cana de açúcar, né? Quando seu pai diz assim, bota aí 50 reais de álcool. Aí, álcool é da cana de açúcar. Agora eu já sei, tá? Então, é isso a situação. Não consigo gravar muito bem o que você falou. Os Estados Unidos, eles são um país bem preconceituoso, né? A questão dos negros e afrodescendentes, indígenas, peles vermelhas, até estrangeiros que vão para lá, sofrem um tipo de preconceito com sua etnia. Um dos grandes problemas é a questão racial e o preconceito. Um cara chamado Martin Luther King, ele fez uma revolução bem grande nos Estados Unidos a favor dos direitos de uma pessoa negra. Até então, negros não eram permitidos estudar, ir para a universidade e tudo. Ele fez uma revolução onde realmente isso ocorreu de forma que deu certo, né? Mas ainda hoje, um dos países mais preconceituosos do mundo é os Estados Unidos. Inclusive, eu estava lendo um artigo que dizia que Rosa Parks, né? Essa mulher aqui, ó, ela foi espancada, né, num assento de ônibus nos Estados Unidos por um senhor e ninguém fez nada. E ela estava sentada no banco e o homem branco chegou e disse, sai! E ela, não saiu não. Aí o cara bateu nela quase até a morte e ninguém fez nada e ficou por isso mesmo. Ela escreveu um livro, escreveu outro livro e fez também uma revolução, aquela coisa toda, para combater essa questão do racismo nos Estados Unidos, no mundo, né? Ser um exemplo. Resolveu? Não. Somos ainda humanos muito preconceituosos. A vontade de chorar é inevitável. Com o desenvolvimento de tecnologias e a indústria, né? Vocês devem ter percebido que mão de obra barata, uma indústria que paga bem, aquela coisa toda, ela não vai contratar um cara que termina o ensino médio. Terminei ensino médio, o que você é quando termina o ensino médio? Então, ela com certeza é uma indústria que tem desenvolvimento, tecnologia, que paga bem tudo, ela vai procurar uma pessoa com qualificação. Então, você tem que ser mão de obra qualificada. Geralmente essas empresas vão estar ligadas próximos a centros de pesquisa e desenvolvimento. Sobre a relação da China com o Brasil, não é pensando nisso, né? Sobre a relação da China com o Brasil, eles são os maiores importadores, exportadores e beneficiários aqui no Brasil. Nós temos uma balança comercial muito favorável em relação a todos os produtos, exportando minérios e petróleo, infraestrutura e energia. E a China se consolidou como um grande parceiro em 2009 com a criação do BRICS. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Valeu, galera. Essa foi a nossa super revisão. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, dúvidas, questionamentos importantes para a humanidade. Deixa aqui, dê um like, compartilhe. Valeu, galera. Vamos fazer esse canal subir. Tchau.